Bom, Fernando César, quem é? Fernando, vamos ver se eu coloco bem aqui a sua questão. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu coloco a questão e vocês se oferecem para responder a questão. O Fernando César, ele elaborou duas questões. A primeira, vamos ver se eu caminho dentro do entendimento aqui. Neste ciclo de 10 sessões, várias capacidades podem ser trabalhadas. Na verdade, é uma pergunta. Nesse ciclo de 10 sessões, várias capacidades podem ser trabalhadas ou foca em uma especificamente? É isso? Ok. O foco é uma competência. Agora, existem competências que vão andar junto com aquela. Mas nós vamos trabalhar numa principal. Mas pode ser que, durante o processo, a gente identifique o que nós chamamos, no processo de coaching, de crenças limitantes. Então, nós temos que trabalhar, eliminar essas crenças. Então, vão trabalhar outros pontos, sim, mas o foco vai ser naquela competência que vai irradiar maiores efeitos naquele resultado que a pessoa está buscando. Então, vou provocar os colegas aí, que eu sei que tem outras percepções. Bom, nós costumamos falar que existe um transbordamento positivo nos processos de coaching. Ou seja, você busca o processo de coaching por um objetivo específico. Mas o teu ganho, muitas vezes, ele não se limita àquela situação, àquele contexto e àquela habilidade. Normalmente, você ganha um contexto todo a mais. Okay? Por exemplo, no caso de comunicação, ele pode ajudar em N esferas. Ele, na verdade, não se limita ao objetivo, por exemplo, de melhorar a comunicação na empresa. Da mesma forma que você descobre formas de você melhorar a comunicação na empresa, você também é um ser indivisível, onde a tua comunicação, você começa a ficar mais consciente, atento à comunicação em outras esferas, no ambiente familiar, em outros locais com os amigos e assim por diante. E começa também a observar a possibilidade de uso da comunicação para cativar, gerar mais relacionamento com as pessoas, manter as amizades e mais evitar conflitos ou até negociar melhor. Então, são muitas vezes habilidades que estão conexas uma à outra. Ao desenvolver uma, você vai progredir em relação às outras. Ok? Mas sim, deve perseguir e observar. Não posso abrir a mão do que foi negociado com o coach e do que foi estabelecido, mas vai ter outros ganhos adicionais naturalmente. Então, vamos para outra? Em geral, olha, essa é danada, hein? Em geral, quais as capacidades mais difíceis de se desenvolverem? Por quê? Ele considera, né, que a resposta pode ser ampla, aí ele pede que foque em carreira executiva, alta direção da TI, é isso? Então, vou repetir. Em geral, quais as capacidades mais difíceis de serem desenvolvidas e por quê? Na questão da carreira executiva, da alta direção de TI. Quem poderia estar respondendo? No meu caso, particularmente, eu acho que trabalhar, vou pegar o coach esportivo, né? É você trabalhar o aumento do nível de consciência, foco, concentração, é algo que é necessário para se buscar resultado. Eu acho que se você replicar isso para as outras áreas, pode não ser o mais significativo, mas particularmente na área do esporte, eu acredito que são as que se busca mais, não é? Essa questão de manter o foco, manter o nível de concentração para tentar atingir aquele objetivo que foi conseguido. E aí há um gasto de energia nisso. Aí a gente também trabalha a aprendizagem de como fazer uso da energia durante um determinado tempo ou um período de tempo. Em que momento usar essa energia. Entendeu? Bacana. Então é isso. Vamos ver aqui o Wang. Ok. Desculpa, Wang, não sabia que você queria falar, mas é que ano passado eu fui convidada a dar uma palestra no congresso do PMI, que é exatamente com foco em gestão de tecnologia da informação. E sabe-se muito bem que vocês que trabalham com gerenciamento de projetos, com tecnologia, têm um trabalho muito árduo
para conseguir aprender a gerenciar projetos, acompanhar os projetos, analisar, avaliar. Mas ainda há uma distância entre ser um gerente de projetos e ser um verdadeiro líder de projetos. Então, no caso da liderança de projetos, a gente percebe que uma grande dificuldade é que, normalmente, no campo da TI, algo que é positivo é que os gerentes, eles emergem do grupo. Então, é muito comum, ao invés de vir de uma empresa de fora, alguém para ser gerente, normalmente, dentro daquele grupo, aparecem essas figuras que já têm prática de gerenciamento. Mas nem sempre tem um bom trabalho de relacionamento interpessoal com a equipe. Então, acontecem duas coisas muito comuns. Daquela pessoa que se tornou chefe, ele errar por omissão, porque ele é amigo daquela equipe, então ele sente constrangido de conversar, de indicar onde precisa melhorar, em estimular o crescimento de uma forma mais assertiva. Por outro lado, ele falha também quando ele deixa o bem mais precioso que ele tinha, que era já a intimidade com aquelas pessoas, que era o acompanhamento, que era a amizade, e então ele se distancia e, às vezes, não quer mais participar dos encontros com aquelas pessoas, ele passa a agir de uma forma muito autoritária e não dá o feedback do mesmo jeito. Então, eu noto que falei várias coisas aqui, mas o ponto mais decisivo é a comunicação. Percebe-se que o ponto mais fraco é achar uma comunicação que seja equilibrada, uma nova comunicação gerencial, mas também de liderança. Bacana. Wang? Bom, eu diria que tem um tipo específico que eu costumo, assim, quando eu encontro, eu vejo como um dos maiores desafios para o coach, tá? Eu chamo assim, mito do sucesso. Na verdade, é um nome que nem foi dado por mim, mas pelo autor Marshall Goldsmith. Ele trabalha principalmente com autoexecutivo, pessoas que estão em posição de sucesso, e é muito difícil dizer para alguém assim que tem muito sucesso e que chegou lá porque acertou muitas coisas, dizer que ele tem algo a mudar, né? E quanto mais a gente se apega ao que deu certo no passado, mais a gente impede, na verdade, nossa mudança de continuar um processo natural de evolução. E se o mundo está mudando, naturalmente que ao você parar, em comparação, o mundo ultrapassa você. Então, a única coisa que nos proporciona, tá, melhoria contínua e sempre ter resultados melhores é a abertura para que a gente esteja em um estado de alerta e aberta à mudança, a saber que todo mundo tem algo a melhorar, mesmo quem deu muito certo e tem sucesso. Eu acho que o desafio maior é, muitas vezes, a gente se apegar ao que deu certo. E aí não perceber as mudanças no nosso entorno e não querer mudar. Esse é um desafio interessante, tanto para o coach, quanto, na verdade, para o coach perceber e tentar proporcionar esse reflexo, esse espelhamento, para que a pessoa possa perceber o momento que ela está e o que ela se apegou e que aquilo impede onde ela quer chegar. É isso. Gostaria de... O que eu identifiquei como maior desafio é a habilidade de relacionamento interpessoal. E não só no processo de coach. Eu fui instrutor muitos anos da Dale Carnegie, que é uma empresa de treinamentos, né? E um dos treinamentos especificamente é o de relacionamento interpessoal. É tanto que o Dale Carnegie ele escreveu um livro que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da década de 30, e que é um dos livros que é um dos mais vendidos. Ele é comparado, na verdade ele ficou em segundo lugar como o mais vendido no mundo, só perdeu para a Bíblia. E Dale Carnegie fala nesse livro, escreveu, ele não fala mais, né, ele não está mais conosco, mas ele escreveu no livro que a capacidade de liderança, 75%, era a capacidade de se relacionar com as pessoas. Depois, alguns anos depois, ou muitos anos depois, veio Daniel Goleman, escreveu Inteligência Emocional, e fala que é de 85%, em alguns casos, chega a ser 100%. Então, eu entendo e percebi na prática que a capacidade de se relacionar com o outro é uma das mais difíceis de desenvolver, principalmente quando a pessoa acha que o problema é o outro, e não ele. Bacana. Bom, estão chegando mais perguntas que gostaria de falar? Okay.
Só para eu complementar e ver também, contar para vocês outra coisa que eu percebo, né? Relacionamento interpessoal realmente é disparado, na minha opinião, o mais complexo de desenvolver, mas aquilo que a Adriana falou eu tenho visto muito. São líderes que vêm de carreira técnica, né? E que, por serem excelentes técnicos, são nomeados, são, né, como gestores. E existe uma diferença muito grande entre gestor e líder, a gente sabe disso. Muitas vezes essas pessoas estão bem preparadas tecnicamente, né, mas não foram preparadas para lidar com outras pessoas. Né? E nesse embaraço de não sei lidar com outras pessoas, isso resvala em outras áreas também. Né? É muito comum um líder chegar e eu não estou conseguindo controlar a minha agenda. Muito comum, né? Quando você vai cavucar um pouco, né? Verificar o que é essa questão dessa agenda, né? Na verdade, ele está perdendo muito tempo em reuniões que não são úteis, né? Em gestão de conflitos. Então, concordo com vocês, é isso mesmo.